Existe um detalhe que faz as pessoas respeitarem mais você. Não, e não é a sua roupa, não é a sua idade, não é o seu corpo e nem o seu dinheiro. Na verdade, você pode ser uma mulher bonita, inteligente, esforçada e ainda assim não ser totalmente respeitada. Enquanto que outras mulheres que nem são assim tão chamativas, elas entram em um lugar e automaticamente elas são levadas a sério. E eu já quero te mostrar o que existe de diferente entre essas mulheres, porque não é sorte, é uma forma de se posicionar no mundo. Agora me responde com sinceridade, eu tenho certeza que uma dessas coisas aqui já aconteceu com você. Por exemplo, você sentiu que você fala, mas nem sempre é levada a sério? Ou que as pessoas só reconhecem o seu valor depois de muito tempo, ou talvez nem nunca reconheçam? E se você respondeu sim a todas essas perguntas, isso não significa que você não tem valor. Significa que existe uma diferença entre o seu valor real e o valor que você comunica. Sim, eu já vivi isso. Eu já estive em momentos da minha vida em que eu sentia que eu precisava me provar o tempo todo. Então eu tentava falar mais, tentava explicar mais, tentava ser mais simpática, ser mais disponível, e mesmo assim parecia que algo não se encaixava. Até que eu comecei a observar uma coisa: as mulheres que eram naturalmente respeitadas, elas não estavam tentando ser aceitas, elas estavam a expressar quem elas já eram. Então fica comigo até o final, porque o que eu vou te mostrar hoje é o que está por trás dessa falta de respeito que muitas mulheres sentem. E como você pode mudar isso na prática sem mudar quem você é. Então, o primeiro ajuste que você precisa começar a fazer é deixar de se reduzir. Uma das maiores mudanças na imagem de uma mulher não é externa, é parar de se diminuir. Muitas mulheres fazem isso sem perceber. Quer ver uma delas? É, por exemplo, diminuem o que conquistaram, pedem desculpa por tudo, falam baixo para não incomodar, evitam se expor. E acreditem, o mundo responde a isso. Mas o que você precisa mudar não é virar outra pessoa, é substituir ou ressignificar isso por algo novo. Então, é você falar com clareza quem você é, reconhecer o que você já construiu, parar de suavizar a sua presença, porque o respeito ele não nasce da perfeição, ele nasce da clareza. O segundo ajuste que você precisa fazer é parar de buscar aprovação. Busque coerência entre o que você pensa, o que você fala e o que você faz. Então, muitas mulheres foram ensinadas a agradar, mas agradar demais também cria um problema, porque você começa a dizer sim para todo mundo e não para você mesma. E isso gera uma desconexão na sua imagem. O que transforma não é você ser dura, ser uma pessoa carrancuda, né? Mas é você ser coerente. E coerente significa: se você não quer, você não faz. Se não cabe na sua vida, você não precisa. E se não combina com você, você não força. Porque uma mulher coerente transmite segurança. Terceiro ajuste: a sua imagem, ela deve contar a história da sua evolução, não do seu passado. Agora vamos falar aqui um pouquinho sobre imagem, porque imagem não é sobre beleza. Imagem é mensagem que você está a transmitir. A pergunta certa neste momento não é eu estou bonita? A pergunta certa seria: estou transmitindo a mulher que eu estou me tornando? Porque existe um ponto em que a mulher cresce internamente, mas a imagem, infelizmente, continua no passado. E isso cria um ruído gigantesco. Mas quando você ajusta isso, algo muda. Então as pessoas começam a te perceber diferente. Não porque você mudou quem você é, mas porque você começou a expressar quem você realmente é. Quarto ajuste: presença não é forçar, é ocupar. Então, presença não é falar mais alto, não é ser mais intensa que todo mundo. Presença é ocupação de espaço com naturalidade. É você entrar em um ambiente sem precisar pedir desculpa, olhos nos olhos sem medo, falar sem se encolher. Isso não é sobre performance, é sobre permissão interna. E quando você muda isso,
as pessoas mudam a forma como te tratam. Então, o detalhe que faz as pessoas respeitarem mais você não é algo que você coloca para fora, é algo que você ajusta por dentro. É a forma como você se vê e como você decide se posicionar no mundo. Então, quando você muda essa percepção interna, tudo à sua volta começa a responder de forma diferente. Então, as suas roupas deixam de ser só roupas e passam a ser linguagem. A sua presença deixa de ser ignorada e passa a ser sentida antes mesmo de você falar. Porque respeito não é pedido, é transmitido. Ele nasce quando você tenta parar de caber e começa a ocupar o seu espaço com coerência. Então hoje não se trata de mudar quem você é, se trata de alinhar quem você é, com a forma como você se mostra ao mundo. E quando isso acontece, você não precisa mais correr atrás de atenção. Você simplesmente se torna impossível de ignorar. E não é porque você está tentando chamar atenção, mas porque a sua presença, ela começa a ter direção, intenção e verdade. As pessoas já não conseguem te ler como antes, porque você deixou de ser previsível. Então você começa a ser respeitada no silêncio antes mesmo de você falar. E isso não tem a ver com perfeição. Como eu já tinha dito lá no começo, tem a ver com coerência, com o momento em que você para de se abandonar para ser aceita e escolhe de forma consciente se pertencer a você primeiro. Porque no fim, o mundo percebe quando uma mulher finalmente se encontrou. E quando isso acontece, ela não pede espaço, ela simplesmente ocupa. Então ela já não se diminui mais, ela se posiciona. E não existe nada mais poderoso do que uma mulher que decidiu ser inteira. Porque a partir desse ponto, ela já não negocia mais a própria essência. Ela não se molda para caber em expectativas pequenas e já não volta mais para versões dela que não fazem mais sentido. Ela entende que cada escolha comunica quem ela é. E é por isso que ela escolhe com presença. Então ela já fala com mais clareza e age com intenção. E caminha com firmeza, mesmo quando ninguém está validando. E o mais bonito disso tudo é que essa força, ela não é barulhenta. Ela é silenciosa, mas absolutamente inquestionável. E quem cruza o caminho de uma mulher assim, sente, mesmo sem ela explicar nada. Isso porque a forma como ela entra no ambiente já comunica confiança. Então, o jeito como ela cumprimenta as pessoas transmite segurança. A própria postura dela diz que ela sabe o seu próprio valor. O olhar demonstra presença, a voz transmite calma, e as escolhas que ela faz demonstra que ela já não vive mais para agradar todo mundo. Então, ela já não precisa levantar a voz para ser ouvida, ela já não precisa usar roupa cara para parecer importante. Ela não precisa postar todos os dias para provar que ela tem sucesso. E ela não precisa convencer ninguém de quem ela é. Porque quem vive alinhada consigo mesma já não precisa fazer propaganda da sua essência. Ela simplesmente vive. E isso inspira, isso influencia, isso abre portas, isso cria oportunidades e o melhor, atrai as pessoas certas. Então, antes de pensar em mudar o seu guarda-roupa, antes de pensar na próxima tendência, antes mesmo de tentar parecer mais confiante, pergunte a si mesma: a mulher que eu sou por dentro está sendo representada pela mulher que o mundo vê lá fora? Porque quando finalmente as duas versões finalmente se encontram, a sua imagem ela deixa de ser apenas uma aparência e ela se torna uma extensão da sua identidade. E é exatamente neste momento que o respeito deixa de ser algo que você procura e passa a ser algo que você desperta naturalmente. Então, se você ainda não me conhece, está chegando por aqui e é novo no canal, muito prazer, eu sou Renata Oliveira e eu ajudo mulheres a transformarem a sua essência em imagem, a sua imagem em presença e a sua presença em posicionamento. Então, se esse vídeo fez sentido para você, já deixa aqui o seu like, porque isso ajuda outras mulheres a receberem essa mensagem. E já se inscreve aqui no canal, porque aqui eu te ensino a construir uma imagem
que reflete de verdade o seu real valor. E já deixa aqui nos comentários. Qual desses ajustes você precisa fazer hoje? Você se identificou com alguns deles? Deixa aqui a tua resposta. Eu vou ler todas com muito carinho e vou responder a todas elas. E assim também é uma forma de eu saber que você chegou comigo até aqui. E lembrem-se, quando a sua imagem começa a refletir quem você realmente é, o mundo começa a te responder de forma diferente. E é isso aí, mulheres. Eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.